Se me perguntassem no final de julho qual jogo seria o vencedor do prêmio de melhor do ano, eu diria sem titubear, Tears of the Kingdom. Sendo a sequência que substitui seu antecessor no meu top 5 de todos os tempos, me era inconcebível que outro fosse capaz de sequer competir no mesmo nível. Meu nome é Diego Ferreira, e hoje eu quero destrinchar os vários motivos pelos quais Baldur's Gate 3 me provou que eu estava errado, chegando com tudo no páreo pelo título de Game of the Year. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Meu primeiro contato com Baldur's Gate 3 foi através de um vídeo do seu acesso antecipado. Como tive um breve contato com Dungeons & Dragons quando mais novo, ver as mecânicas do RPG de mesa transportadas para um jogo eletrônico rapidamente capturou minha atenção. Porém, imediatamente esta foi perdida quando percebi que, é combate por turno. O que eu não imaginava é que anos mais tarde um jogo por turnos conseguiria capturar meu coração de uma forma completamente inesperada, tendo galgado também seu espaço entre os meus favoritos. Mas isso é assunto para outro dia. O fato é que no lançamento de Baldur's Gate 3 eu já estava muito mais receptivo a essa dinâmica de combate, e frente à enxurrada de reviews positivos eu simplesmente não tinha como não dar uma chance. Já nas primeiras horas, o mundo de Faerûn consegue capturar e envolver o jogador de uma maneira esplêndida. A exploração, os personagens, tudo isso me tomou de assalto, e eu me percebi completamente vendido àquela história e seus desdobramentos, me fazendo até mesmo questionar minha posição inicial com relação a Zelda. Hoje, depois de zerar Baldur's Gate 3 e poder contemplar suas forças e fraquezas, eu diria que estamos presenciando um verdadeiro duelo de titãs. A palavra que rege as duas experiências é liberdade, porém aplicada em cada um deles de maneiras diferentes. Em Zelda, as novas mecânicas e em específico a Ultra Range adicionam uma camada extra de profundidade em todos os aspectos do jogo, principalmente a travessia e o combate. A liberdade para explorar os 3 níveis do mapa da maneira e na ordem que o jogador quiser dá uma sensação de grandiosidade que eu nunca experienciei em nenhum outro jogo. Aqui você é livre para abordar o mundo de diversas maneiras diferentes, resolvendo seus quebra-cabeças de formas que nunca serão exatamente iguais às de outro jogador. Baldur's Gate 3 por outra vez leva essa liberdade também para o lado narrativo. Enquanto que seu mundo talvez não seja tão grandioso de explorar quanto em Zelda, suas possibilidades de diálogo, encontros com NPCs e mesmo a liberdade no âmbito de combate, podendo até pular algumas sequências se você for bom de lábia, são incomparáveis com qualquer outro jogo. Ele verdadeiramente se adapta para todas as possibilidades que o jogador pode explorar, tendo cutscenes específicas para cada situação. Por exemplo, sendo a personagem que eu joguei uma barda elfa, não só nos meus diálogos eu tinha opções específicas aos meus atributos, como os NPCs também reagem a eles. O personagem Goblin terá mais facilidade para adentrar um acampamento de Goblins. Ter feito amizade com NPC X ou Y pode facilitar ou dificultar aspectos de travessia ou combate, e por aí vai. A verdade é que eu nunca havia jogado algo que fosse tão fundo nas possibilidades que dá ao jogador. E por mais que Baldur's Gate 3 seja uma evolução natural de jogos anteriores da Larian, o modo que ele é polido, é ambicioso e transborda carisma foram fatores que o ajudaram a furar a bolha e encantar todo um novo público, incluindo a mim. Isso posto, o aspecto da história também é algo em que Baldur's Gate se sobressai. Não me entendam errado, Tears of the Kingdom tem uma das melhores, se não a melhor história de um Zelda, e a relação entre Link e Zelda é magnífica de explorar. Seu arco narrativo, porém, apesar de interessante, é bastante limitado. Seguindo o mesmo modelo de cutscenes não sequenciais do seu antecessor, eu sinto que o formato quebra muito a dinâmica de uma história que poderia ser surpreendente. Isso é feito em favor de uma exploração menos guiada, para deixar o próprio jogador ditar o seu rumo no enorme mapa. Contudo, eu creio que poderia haver um equilíbrio melhor entre as duas coisas, para ser possível aproveitar plenamente uma história que, apesar de simples, é contada com muita sensibilidade e coração. Já Baldur's Gate é a própria definição de grandiosidade narrativa. Com todas as possibilidades comentadas, o jogador tem em suas mãos o destino dos apaixonantes personagens dessa aventura, podendo levá-los do céu ao inferno, limitado apenas por sua curiosidade em explorar todas as possibilidades. O desenvolvimento do relacionamento do jogador com cada um deles é incrível, e cabe a nós conseguir levá-los a serem o seu melhor, em um mundo que está predestinado à desgraça iminente. Foram vários os momentos em que me peguei de fato boquiaberto com o desenrolar narrativo e chocado com as viradas no roteiro. Falando no mundo, a exploração deste, apesar de limitada, é ótima. Parece sempre haver algo para fazer ou ver em cada cantinho. O combate também é um aspecto onde temos uma disputa acirrada entre os dois jogos. Isso é algo que me surpreende muito.
Zelda, para mim, evolui bastante em relação ao seu antecessor devido às novas mecânicas de produção de armas. O combate, principalmente em chefes opcionais como os dragões elementais e os Lynels, é épico de um jeito que eu não esperava, sendo extremamente desafiadores e requerendo realmente uma estratégia muito bem pensada. Eu, que sou um jogador veterano da série Souls, por exemplo, me peguei admirando os desafios que me foram propostos por Zelda, me fazendo de fato calejar os dedos em algumas situações. O mesmo vale para Baldur's Gate 3. Seu combate por turnos exige boa estratégia de posicionamento, dedicação para a criação de builds mais efetivas e, principalmente depois do Ato 2, ter capacidade para pensar em formas alternativas e criativas para explorar cada tipo de cenário de modo a preservar a saúde e os recursos dos personagens tanto quanto possível. Usar magias que dificultem a travessia dos inimigos em terrenos elevados e que deem dano em área, posicionar o mago da party em locais onde não fique muito em evidência por ter a defesa mais frágil, conseguir a sinergia entre a party como um todo são só algumas das questões relevantes a cada situação de enfrentamento e enriquecem demais o gameplay. Com tudo isso posto, eu digo sem receio que ambos os jogos ocupam um lugar bem especial no meu coração. Só pela ousadia de serem já de cara experiências completas em um cenário onde o padrão atual é vender caixinhas de loot é louvável. E ambos valem sem sombra de dúvidas o preço que cobram, pelo menos na gringa, né? Já que aqui no Brasil o videogame é um hobby extremamente caro, mas isso é assunto para outro momento. O fato é que por tudo que são, tudo que entregam e todas as possibilidades de diversão que oferecem, independentemente de quem levar o título, eu estarei satisfeito. E em um ano com tantos lançamentos incríveis, isso diz muito sobre esses dois títulos. Eu ainda pretendo voltar aqui para falar sobre o que este ano representou para a indústria de games como um todo, mas digo com segurança que será muito difícil outra experiência tirar o lugar desses dois titãs como os maiores do ano. Ou será que não? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com quem conhece, deixar seu like e comentar qual foi sua melhor experiência com o videogame neste ano. Como sempre, esse foi mais um Vessel. Confira aqui nos cards os vídeos anteriores e eu vejo vocês em breve.